Começou, gente, mais um programa do Barro e nós estamos na nossa comemoração de 10 anos do programa. É o ano inteiro, entendeu disso? Comemorando os 10 anos do programa, que inclusive começou no ano de 2016. Mas o convidado de hoje é a primeira vez que ele está participando. Até me perdi aqui na câmera. Pode ir nessa aqui, né? É a primeira vez que ele tá participando. Eu tô acostumado, porque não tinha antes 3 câmeras, agora tem. E aí, a favela venceu aqui agora, a favela venceu. E aí, o Anderson, a primeira vez que tá participando. Seja muito bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, tá? Eu agradeço a oportunidade, eu tô muito feliz de estar aqui e que Deus te abençoe grandemente. Amém. E ele fez uma coisa, Guilherme, que os convidados, quando vêm aqui do Rio de Janeiro, sempre me trazem um Guaravita, eu vou nem mexer. Deixa assim pra ficar. Tô olhando ali no retorno, ó. Pronto. Vai ficar assim escrito Guaravita aqui. Ele trouxe, não foi só um Guaravita, ele trouxe uma caixa de Guaravita. Esse é o padrão, entendeu? De convidados que eu quero aqui do Rio de Janeiro. Tem que trazer a caixa agora, Guaravita. Agora, uns vão querer trazer 2, 3, só vou ter que querer competir, né? Agora, no negócio aqui. Hudson, seja muito bem-vindo, tem muita coisa pra gente conversar. O Marcos tá aqui tocando violão também. E eu, como não tenho padrão, não tenho frescura, não tenho essas coisas, já vou contar. O Marcos também vai ser um convidado, não agora. Primeiro, hoje ele vai tocar e depois ele vai falar. Que aqui a gente fala todas as coisas, né? Não é televisão que, estamos no outro dia aqui depois com o Marcos. Não, mentira. Grava todo mundo no mesmo dia e depois vai entrar separado. Hudson, fazendo a linha do tempo, que é a primeira vez que a gente está conversando, você também é aquela criança que cresceu na igreja ou não, fez um monte de trapalhada, depois Deus foi lá e puxou? Como que é tua vida em relação à igreja, música e tudo isso? Eu nasci, fui criado na igreja, né? Mas, assim, a questão... Eu me direcionei todo o tempo para o evangelho. Mas com 18, 19 anos, eu não estava muito bem assim com Deus, não. Eu estava muito revoltado. Ah, você não fez isso, não. Eu estava. Não, você não fez isso, não. Achei que você ia passar invicto aqui. Não, você não fez isso, não. Tava muito revoltado com o papaizinho. É. E, assim, por questões familiares, por questões de criação, passei muita coisa. E aí a história é bem longa e eu acredito que a gente vai contar detalhe por detalhe aqui. Não, fica à vontade. Aqui a gente não tem padrão, não tem frescura. Já abri o Guaravita e já vou aqui tomando e ouvindo, que eu gosto de ver a história dos outros. Com Guaravita, por favor, já sabe. A partir dos próximos programas, vocês vão ficar mandando caixa pra gente, né, Guilherme? Vai mandar aqui. E agora, o patrocinador oficial do programa é o Guaravita. Eles acabaram de saber disso. Mas tudo bem. Então, a música, ela sempre foi o meu escape, né? Então, assim, eu comecei a compor com 12 anos. A minha primeira canção foi para um congresso da igreja. Que isso, aniversário de 12 anos da igreja. Quem é a criança que com 12 anos faz uma música? Que é isso? Pô, se é aniversário da igreja, era teu aniversário também, porque você tinha a mesma idade que a igreja, pô. Não, então, na verdade, a igreja estava completando 12 anos e aí, no mês, né, de aniversário, que geralmente é junho, julho, agosto, eu compus uma canção. A minha mãe, na fé, gravou essa canção junto com a banda da igreja. E dali eu sempre me interessei em querer compor, né? Só nunca tive a oportunidade de gravar até 2017, quando saiu o meu primeiro EP, que foi o EP Sou Livre, que tem um testemunho muito forte de restauração da minha vida, tanto ministerial, da minha salvação como pessoa, assim, né? De liberar perdão para quem precisava liberar perdão e viver o futuro que Deus tem para mim. E viver o futuro. Então, com esses 19 anos que você ficou, assim, pensativo... Vou falar de um jeito bonito aqui, né? Pensativo e tal. Você retomou, mas essa restauração foi logo quando já começou a trabalhar com a música. Que aí você falou, olha, deixei de ser rebelde, agora eu entendi para onde eu fui chamado, o que eu tenho que fazer... E vou voltar para a igreja e para a música. Então, como eu falei, né, desde os 3 anos eu sempre me interessei pela música, porque a música foi um escape. Porque, assim, eu passei por uma infância muito difícil, né? Eu fui criado por pais separados. Durante a minha infância, até os 9 anos, eu fui criado pelo meu pai e pela minha avó. Sofri abuso sexual nesse período e depois também que eu fui morar com a minha mãe também sofri abuso sexual dentro de casa. Isso, cara. E isso me trouxe alguns problemas muito fortes, né? Inclusive na identidade, naquilo que, assim, qualquer pessoa ela vai sofrer com essa situação, mesmo que naquele momento não entende. Sim. Então, assim, quando eu tinha 9 anos de idade, eu contei para o meu pai que eu sofri abuso sexual dentro de casa. O meu pai não acreditou em mim.
E aí eu levei uma surra tão grande e ele me mandou para longe, né? E eu fui morar um período com a minha avó, só que eu estava muito revoltado, sabe? Revoltado mesmo. E eu cresci muito rebelde com isso. Sim. Porque a pessoa que poderia me proteger, que poderia, tipo, me dar um direcionamento, não teve do meu lado naquele momento. Sim. Então, assim, eu cresci daquele momento com um ódio tão grande do meu pai, né? E eu carregava isso comigo no meu coração, assim, cara, como é que pode, né? O meu pai não acreditou em mim, ainda me bateu, ainda me mandou para longe dele, o cara que eu amava. Não tem problema. Não tem problema. É Você difícil pode de falar se disso. emocionar, não tem problema. Na verdade, Barro, eu vim falar disso tem pouco tempo. Tá? Não tem muito tempo que eu comecei a abrir, a falar da minha história, mas Deus ele me direcionou a falar sobre isso porque eu precisava dizer para as pessoas, né, para quem está me acompanhando aí, que Deus ele restaura você. Mas para isso você precisa querer. Sim. Né? Então, quando eu estava muito revoltado com o papai, por mais que eu estivesse cantando na igreja, exercendo o ministério da igreja, eu já não sentia mais o Espírito Santo falar comigo. Já não sentia mais. Eu disse, eu vou viver minha vida, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de família. Então, assim, eu estava muito revoltado. Eu cheguei em 2014, 2015, eu estava no fundo do poço. Estava sem emprego, morando sozinho no Rio de Janeiro, sem, assim, base familiar que pudesse me acolher naquele momento de tristeza que eu estava vivendo, sabe? Porque a minha mãe, depois que eu fui morar com ela, depois desse episódio de que meu pai me mandou para fora de casa, eu fui morar com a minha avó. Minha avó não aguentou, porque eu estava muito rebelde, eu não estava obedecendo a minha avó, não estava fazendo nada que viesse ter, assim, apoio, né? Eu estava muito revoltado mesmo e por mais que era tão interessante que todos os dias eu apanhava. Caramba. Porque eu queria chamar atenção mesmo. E isso só na terapia a gente começa a se conectar, a entender. Assim, minha avó sofreu muito comigo. E, assim, graças a Deus, antes dela falecer, a gente conversou, né? Eu visitei novamente ela e ela disse assim, meu filho, eu te dei umas pizinhas, né? Aí eu disse, pizinha? A senhora quase me matou de tanto me bater, mas é porque ela queria me corrigir e a forma que ela me corrigiria, não sei. Era dessa forma, Era dessa forma, infelizmente. entendeu? Então, assim, todos os dias eu apanhava dentro da casa da minha avó. Meu Deus. Até que uma tia minha ligou para minha mãe e disse assim, vem buscar teu filho. O teu filho não quer obedecer ninguém. A gente não quer ele aqui. E ou você vem buscar ou a gente vai abandonar ele. Então, eu acredito que... Tipo assim, isso vai deixar na rua vai deixar... Tipo assim, aí a minha mãe veio. Que isso, cara? Eu não queria viajar com a minha mãe. Eu não gostava da minha mãe. Eu fui criado a minha infância inteira a odiar a minha mãe. Né? Que era o que te passava. É o que me passava. O que minha mãe era uma vagabunda, não sei se eu posso dizer essa palavra. Não tem aqui, problema. que a não minha tem mãe problema. não prestava, porque ela tinha abandonado o lar, que ela tinha deixado meu pai com os filhos para ele criar sozinho. Então, assim, eu fui criado a odiar a minha mãe. Isso ouvindo das minhas tias dentro de casa, da minha avó. Somente uma versão. Somente Até uma aí versão. Você nunca a versão tinha da minha mãe, não. Com a sua mãe para entender de fato o que era e tirar a sua conclusão. Nunca tinha. Tanto é que no dia que eu vi a minha mãe, ela estava sentada assim na sala de casa, da casa da minha tia. Eu estava brincando com os meus primos e aí mandaram me chamar, tua mãe chegou. E eu fui lá na sala, essa daqui é a tua mãe. Porque eu não lembrava muito bem da minha mãe, né? Eu era muito criança quando a minha mãe ela saiu de casa para parar de apanhar, né? Porque minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. A história da minha mãe é uma história de superação. É uma mulher que, assim, saiu fora de casa, mas levou consigo os filhos, foi conseguindo levar um por um e proteger os filhos daquela que a gente fala assim, aquele abuso, né? Sim. E a minha mãe, ela deu tudo de si. Tudo que ela tinha, toda a sua juventude, ela gastou trabalhando. Graças a Deus, nunca faltou o alimento.
por mais que era muito escasso, nós vivemos num período muito escasso, era um quadradinho para 6 filhos, né? 6 filhos. Eu sou o caçula desses 6. São 3 homens Dá e pra 3 fazer uma mulheres. banda, hein? Dá pra fazer uma banda, você canta e os outros tocam. Dá pra fazer isso. Então, assim, graças a Deus, a minha mãe, ela lutou por nós. Por mais que ela abandonou a gente nesse período, mas ela voltou e juntou todo mundo, né? Juntou os meus irmãos. E eu fui o último a querer morar com a minha mãe, né? Porque eu tinha esse ranço da minha mãe sem mesmo conhecer a história dela, por que ela tinha abandonado meu pai, por que ela saiu de casa, né? O que levou. Então, depois que eu ouvi isso da minha própria mãe, né? A história dela, eu comecei a amá-la, a enxergá-la, ela de uma forma diferente. Por mais que, tipo assim, a minha mãe, ela trabalhava muito. Então, ela não tinha tempo para cuidar da gente. Eu só via minha mãe chegar à noite, dormir pouco tempo e sair bem cedo para trabalhar. Então, assim, por mais que eu morasse dentro da minha casa com a minha mãe e os meus irmãos, a gente não teve a criação da minha mãe, porque o período que ela estava livre, ela usava para trabalhar, para ganhar o sustento, para nos sustentar dentro de casa. E, assim, é muito difícil falar disso, porque isso também me causou ódio, né? Porque eu precisava de orientação. Toda criança, todo adolescente, ele precisa da orientação do pai, do acompanhamento. E eu não tinha isso dentro de casa. E eu era muito rebelde. Eu não obedecia irmão, não obedecia mãe, não obedecia ninguém, sabe? Eu passava o dia inteiro na rua, eu dizia que ia para a escola e eu... lá no Maranhão a gente chama gazear a aula, né? Que é burlar a aula, não ir para a aula. Até você não morava no Rio de Janeiro? Não. Eu sou do Maranhão, morava em São Luís. Eu pensei que você fosse do Rio. Não, no Rio de Janeiro eu vim em 2009, morar no Rio. Entendi. Tudo isso aconteceu, então, no Maranhão. No Maranhão. Entendi. Minha terra natal. Nasci em Imperatriz, hein? Você que tá ouvindo aí esse podcast, vendo e ouvindo e assistindo esse podcast em Imperatriz, eu sou de Imperatriz. Olha, um beijo pros meus conterrâneos. Da Alcione, que é tia dele, inclusive. Nossa, Hudson, que loucura, que história. Sabe por que eu tô te ouvindo e tô achando isso muito interessante? Que nós temos histórias em comum e eu não fazia ideia disso. Porque comigo aconteceu a mesma coisa. Diferente que o meu pai morreu muito cedo, muito novo. E a história é diferente porque minha mãe não agiu como foi o seu pai. Mas eu também passei pela mesma situação. Então, é interessante quando a gente está ouvindo a história de alguém e sente a dor e sabe. Então, comigo foi diferente. A pessoa me fez de besta porque eu não entendia o que estava acontecendo. E quando eu descobri, eu entendi o que era, eu fiquei revoltado também. Falei, peraí, então foi filho de idiota. Falei, peraí, isso aconteceu. E, cara, isso também... A gente que passa não sabe explicar exatamente isso. Mas foi uma revolta, uma coisa assim, que eu não sei explicar. Eu tinha certos comportamentos que depois eu fui entendendo, depois eu fui juntando uma coisa na outra, até mesmo com terapia e tal. E aí eu fui entendendo o que tinha acontecido. Então, eu entendo muito o que você passou, a sua dor, por isso não tem problema nenhum de você falar, de você chorar. Eu também falo muito sobre isso, me convidam direto para falar sobre a minha história, como superou, como que fez e tal. Só que tem vezes que eu estou muito forte e não acontece nada, como tem dia que às vezes a gente acaba chorando. Porque a gente começa a lembrar, começa a passar um filme na cabeça. Você entende que tudo que você está falando, você está fazendo hoje, é libertador. Quanto mais você fala, mais você vai se libertando disso. É verdade. Então não tem problema nenhum. Você pode ficar à vontade em falar, porque nesse momento a gente não combinou absolutamente nada. Eu não fazia ideia de nada. E esse assunto chegou aqui para você que estiver passando por isso, ou você que passou por isso e nunca conversou com ninguém, nunca colocou isso para fora, procurar uma ajuda. Então isso que você está fazendo não é em vão. E pode continuar que está interessante. Eu estou com meu Guaravita. Então, assim, eu falo assim que existia um Hudson até 9 anos de idade. Sim, comigo também. E depois do Hudson, depois dos 9 anos de idade, que foi o período que eu fui morar com a minha mãe. Que foi um período de início de adolescência ali, né? Eu falo que a minha mãe, eu dei trabalho. Eu também dei muito. Sim, por mais que eu tivesse os meus motivos, eu dei muito trabalho. E a minha mãe, assim, tadinha, ela não tinha tempo para me auxiliar. E ela todos os dias orava para que Deus enviasse alguém que pudesse cuidar de mim. E com 12 anos eu fui abençoado, porque entrou uma mulher na minha vida.
que é a minha mãe na fé. O nome dela é Regina Campos, ela é cantora também. E essa a nossa produção trouxe ela aqui hoje pra fazer a surpresa. Não. Pode entrar. Pode entrar. Todo mundo espera pra eu fazer isso, tá? No programa. Todo mundo espera isso agora. né? A gente trouxe ela, tá aqui. A nossa produção trouxe ela, pode entrar. No Mas, pensamento, né? Aliás, você ainda pensou, hein? Olha lá, se fosse uma surpresa mesmo. Você ia ficar em choque, né? Você não entender nada, né? Você trouxesse ela aqui do nada, ela não entender. Aí você gosta do Marcos ia ter inventado isso. Que legal. Então, e aí ela te abraçou praticamente. Ela me né? abraçou. Eu tava na igreja, né? Um dia ela disse, quem é esse menino? Porque o meu irmão namorava a filha dela. Né? Aí ela me convidou para almoçar na casa dela. Qual era o almoço? Arroz de toicinho e caranguejo. Uma comida maravilhosa. E um pouquinho de vinagrete. Que lá a gente chama de... Não é vinagrete, a gente chama de chibel. Chibel. Isso. Não, peraí, como que é arroz? Como que é? Arroz com toicinho. Frita o toicinho, Sim, faz sim. o arroz branquinho ali. E o caranguejo. E um caranguejo. E o Nunca molho à comi campanha isso. que a gente chama, que é vinagrete, lá a gente chama de chibel. Por que chibel? Porque no molho à campanha a gente bota farinha dentro. Entendi. Isso deve ficar bom. É muito Já bom. comeu, né? Tá com a cara que comeu. Não comeu, não, né? Não ofereceu pro teu músico aqui? Não. Tá querendo. Quando tá ele querendo for lá, ele vai Agora comer. eu vou querer também fazer isso. Deve ser bom E aquilo isso aí. ali eu fui recebido com tanto amor, com tanta atenção. Lógico que depois eu tive que lavar a louça, né? É claro. Se foi bonzinho, você ia fazer isso. Lavei muita louça nesse dia. Pra você pagar esse prato ilustre, você teve que fazer isso. Então, assim, eu sempre... Deus foi muito bom comigo. Deus botou essa mulher na minha vida e as filhas dela me abraçaram como irmão. Nós somos irmãos até hoje. Que legal. Todas as vezes que a gente se vê, a gente fala: como é que você tá, meu irmão? Como é que você tá, irmã? Então, assim, nós somos irmãos. Eu tenho outra família também. Não só a minha família de sangue, mas eu tenho a família da irmã Regina, minha mãe na fé, Carlinha, Roberta, Luana. São minhas 3 irmãs. E assim, foi um período que eu dei muito trabalho para ela também. Eu imagino. E nesse período, assim, eu experimentei um amor extraordinário de Deus sobre mim, né? Apesar de que com 15 anos eu saí da casa dela, fui morar com meu avô lá no Maranhão também. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus. E, assim, eu começo a dizer que esses períodos que eu enfrentei de dúvida, né, na minha sexualidade, que você sempre vai ter dúvida, né? Você nunca vai ser curado totalmente, mas você vai aprendendo a conviver com aquilo que te fizeram, né? Que me deixou muitas marcas. E eu aprendi em Deus que eu precisava perdoar tanto meu pai, tanto a minha mãe, até o meu abusador, né? Então, assim, Deus trabalhou tão forte aqui dentro, tão forte, mesmo sem eu merecer, que eu consegui. Porque um dia eu cheguei no fundo do poço e eu tentei acabar com a minha vida porque eu já não aguentava mais de tanta dor. Só quem passa por algo assim sabe como que é. Sabe como é que é. E aí um dia eu estava sozinho em casa e sabe os pensamentos que vêm, entendeu? E a gente não consegue controlar os pensamentos, não consegue controlar a dor. E eu estava vivendo um dia muito ruim, longe da minha família, estava sem emprego, estava dando tudo errado. E eu disse, cara, e se eu fizer isso? Talvez essa dor desapareça. Sim. E aí eu estava já tomando alguns remédios antidepressivos, que eu já estava tratando de uma depressão. E aí eu vou tomar esse remédio aqui e seja o que Deus quiser. Eu tomei uma cartela de diazepam, 20 comprimidos. Uma cartela. Que isso, cara? Abri tudo assim, botei na água e fui bebendo. 30 minutos depois, eu comecei a sentir um enjoo tão forte que eu vomitei tudo. E aí eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Não acabou.
a sua história não termina aqui. Vai, procura ajuda, perdoa quem precisa perdoar, porque eu tenho um futuro para você. Porque eu tenho algo grande para fazer na tua vida. Não foi o profeta que me disse isso, foi o próprio Espírito Santo de Deus. E às vezes, eu decidi acreditar naquela voz que eu ouvi naquela tarde. Que não era uma coisa da sua cabeça. Não era uma coisa da minha cabeça. E eu só disse assim, então se é para eu viver algo tremendo, me ajuda a perdoar, porque eu não consigo. Sabe? 4 anos depois eu fui até o meu pai, a gente teve uma conversa e eu disse, você lembra, pai? Ele disse, mas isso já passou, né? Eu disse, passou para você, para mim não. O meu pai, ele não soube pedir perdão naquele dia. E eu disse, mas Deus, eu queria que ele me pedisse perdão. E o Espírito Santo falou novamente comigo, você não vai ouvir ele te pedir perdão. Foi a mesma coisa comigo. Quem tem que perdoar é você. É você que tem que liberar. Para que eu possa fazer com que você viva o extraordinário, é você que tem que perdoar. Eu liguei para o meu sócio, o Carlos, e eu contei o que estava acontecendo. Olha, eu estou sentindo uma raiva tão grande, porque eu não consigo perdoar o meu pai. Não consigo, está doendo muito. E ele me ouviu e eu chorei no telefone, falei algumas coisas. Eu não sei se ele lembra desse dia. Mas eu contei o que estava acontecendo e aí eu disse, eu quero ir embora daqui. Ele disse, vem, vê o que você faz, se acalma um pouco. E aí eu chorei muito no telefone, ele me aconselhou algumas coisas. E eu falei com a minha mãe, olha, amanhã a gente vai embora e eu não quero mais ficar aqui. A viagem era para 15 dias depois. Aí a minha mãe, sério? Eu disse, eu não quero ficar aqui não, porque eu não estou me sentindo bem aqui. Eu não estou me sentindo acolhido, eu não estou me sentindo amado. Eu não tá muito legal aqui. Então tá bom, meu filho, vamos embora. Porque eu tinha ido para casa com ela, né? Para visitar meu irmão também. A gente ficou hospedado na casa do meu irmão, que mora no Pará. Meu pai mora no Pará. E aí a minha mãe falou com meu irmão. E à noite o meu irmão falou comigo, você vai embora amanhã, irmão? Eu disse, mano, aconteceu isso, eu não estou muito legal. E naquela hora o meu irmão me abraçou. E eu nunca tinha recebido um abraço do meu irmão. Nunca. Um abraço daquele, né, de acolhimento. E ali ele chorou comigo e ele disse que me amava, que ele sentia orgulho de mim, pela minha história, pelo que eu estava construindo, pelo que eu estava vivendo. E ali eu vi o Espírito Santo, assim, por mais que tenha sido meu irmão que tenha me abraçado, eu me senti abraçado pelo Espírito de Deus. E naquele abraço eu senti alívio daquela dor que eu estava passando. Eu imagino. E aí ele disse assim, por favor, não vá embora. Eu disse, mas eu não estou me sentindo muito bem, sabe, está acontecendo isso. E ele disse assim, perdoa o nosso pai não sabe o que faz. Eu disse, eu vou tentar, mas está doendo muito. E sabe, aquele tratamento, eu me tremia tanto assim, o meu corpo, ele reagiu dessa forma, né? Quando você não consegue controlar as suas emoções, quando você não consegue controlar aquilo que você está sentindo, é muito difícil. Muito. E eu trago uma lição muito importante, que é o pai que tem um filho, né? Ame seu filho. Cuide do seu filho. Olhe para o seu filho. Por mais que você trabalhe, que você queira um futuro, não adianta nada você se afastar. E eu tenho dito isso para os pais. Eu ainda não sou pai, ainda não tive esse privilégio. Mas eu gostaria de ter o meu pai perto de mim, sabe? A infância eu idolatrava o meu pai. Eu me lembro que eu idolatrava o meu pai. Meu pai era tudo para mim. Eu andava com meu pai para todos os lugares. Então, assim, eu tinha uma visão do meu pai muito importante. Mas por causa de um problema, aquela visão ela se destruiu por completo. Ela se esfarelou. Então, tipo assim, e aquele amor que eu sentia se tornou em ódio.
sabe? Porque eu não tive o acolhimento, o carinho, a educação, o abraço no momento que eu mais precisei. E eu não sei quem está me assistindo, se já passou por isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em alguém. E eu quero te dizer que você precisa perdoar para que você possa viver um futuro. Não ficar preso ao que te prendeu no passado, sabe? A dor eu sei que é muito grande, que você não consegue controlar. E o meu conselho para você é: respira, procura ajuda, tanto psicológica, psiquiatra, se for necessário. E peça oração pela sua vida. Clame a Jesus que Ele vai te ajudar. Mas procure uma orientação médica, que é muito importante. E só depois que eu tive essa conversa com meu irmão é que eu consegui liberar perdão pelo meu pai. E o meu pai nunca me pediu, mas eu liberei. A sua parte você fez. A minha parte eu fiz. E a partir daquele momento, Deus me deu uma canção, que é a canção Sou Livre. A gente lançou essa canção em 2017, que fala sobre o amor de Deus que é indesistível, que é inabalável, sabe? A canção até começa: indesistível, inabalável. O músico tá aqui, você já vai cantar. Mas só um ponto, desculpa até te interromper. Sim. Falando pra você também que tá ouvindo tudo isso. Como eu falei, quando a gente tem uma troca de coisas que a gente passa, a gente entende a dor do outro. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, não é impossível. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei arrebentado. Só comigo tinha uma história diferente. Eu não tinha uma família que fosse cristã, alguém que estivesse orando. Eu não tinha absolutamente nada. Não sei se isso era até pior, não sei. Mas eu tive coragem de conversar com alguém que eu não fazia ideia de quem era. A pessoa me recebeu muito bem ali na igreja. E eu me abri e conversei com o que estava acontecendo. E depois comigo foi a mesma coisa. Você que está em casa, entende da maneira que você quiser. Cada um tem a sua forma, tem a sua fé, tem a sua religião. Eu super entendo. Mas você acredita se você quiser. Não tem que ficar comentando, isso aí é conversa fiada, isso e aquilo. Cada um tem a sua história e sabe o que está fazendo. E comigo, por isso eu tô falando, acredite se você quiser, foi a mesma coisa. Falou, você não quer ser diferente? Porque eu já não aguentava mais ficar do jeito que eu estava, Hudson. Eu já falava assim, eu já não dá. Ou eu vou morrer, eu não sei o que mais vai acontecer. E eu pensei a mesma coisa. Eu falei, a única forma de eu acabar com isso é encerrando a história aqui. A mesma coisa. E aí Deus falou para mim exatamente isso. Você quer mudar? Você quer ser diferente? Então você vai até lá e perdoa a pessoa que te fez isso. Eu falei, não, imagina, esse negócio de crente é uma coisa de louco mesmo, né? Eu falei assim, eu tô começando a ver que esse negócio não é muito certo, não. E eu não tô brincando, gente, foi uma coisa muito séria isso. Se você vai até lá e vai perdoar a pessoa que te fez isso. Eu falei, eu vou nada. Eu falei, que negócio louco é esse? E também não foi Armando Coque, não foi ninguém que chegou pra mim e falou assim, com o dedo assim, ei, você aí do fundo aí que tá sentado. Não foi nada disso. Eu tava sozinho em casa e ouvindo isso inúmeras vezes. Você vai até lá, que você vai perdoar a pessoa que te fez isso. Eu falei, não foi nada. E eu levei um tempão, cara, fui passando o tempo. E outra, eu olhava a pessoa passar por mim, via, como eu vejo até os dias de hoje, vejo pra lá e pra cá. E eu falei, não vou fazer isso. Até que um dia eu falei, eu vou acabar com essa palhaçada. Falei, vamos ver se é isso mesmo. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, tá aqui, tá perdoado em nome de Jesus, pagou, passou. Eu não sei nem como que eu falei, o que eu fiz. Sei que na hora que eu fiz isso, eu senti um alívio tão grande. Mas eu não sei como foi com você. O peso sai, né? Mas foi uma sensação, Marcos, que nunca mais eu senti exatamente igual àquela sensação. Nunca mais. Foi uma coisa de quando apertou na minha mão, eu falei, acabou. Mas também foi assim, eu fiz ali, acabou, fiz minha parte e saí fora. Hoje eu chego próximo, falo, mas a pessoa não consegue ficar muito tempo perto. Não consegue, porque tem agora a parte ao contrário, como a gente está falando. Agora é ele que durante todos esses anos não fez isso ainda, mas acredito que você vai fazer ou não sei, mas acredito que pode ser que faça. Ele vai vir e vai falar, não, agora é a minha vez, eu estou te pedindo perdão pelo que aconteceu. Mas como eu falei, a minha parte eu fiz, e falei para você, a sua parte você também fez. Que não é fácil, você não vai dormir e acordar. Ai, Hudson. Eu acordei hoje com vontade tão grande de perdoar, tão legal. Não é isso. Não é isso, não é de um dia para o outro. Se leva-se um tempo, aquilo vai martelando na tua cabeça, você vai pensando, e não é uma coisa fácil. Então hoje, como a gente falou, não foi um programa
combinado, a gente não falou exatamente nada, não fazia ideia de nada. Mas é interessante por essa questão de que a gente tem essa troca. Então, quando eu vejo que alguém vem aqui e fala em questão de abuso, é legal que a pessoa do outro lado, ela consegue entender a dor do outro. E aí você só vai sentir o que a outra pessoa passou quando a dor do outro te doer. Aí é a hora que a pessoa vai entender isso. Então, não tem problema nenhum em você dizer. Todo lugar que você passar, você sentir de fazer isso, você faça, Hudson. Porque não é em vão isso que você está fazendo agora. Antes da gente entrar aqui, a gente estava tomando um café e eu falei, sabe o que é legal? Que a gente não combina nada e as coisas vêm acontecendo. E nada é em vão. Ele não viajou 6 horas para chegar aqui para ser em vão. Não combinamos absolutamente nada, mas hoje você veio aqui exatamente para você ouvir isso. Que você, independente do que foi o local, você vai falar sim sobre a sua história, sobre isso. E vai chegar o dia que você não vai nem acontecer mais isso de você estar chorando. Bom, depende, né? Que tem dia que também, como eu falo, eu sei como eu ainda estou aqui, já está embargando, eu ainda estou conseguindo ser forte. Mas é porque eu senti, eu entendo isso. Porque a gente mesmo que passa não sabe explicar o que é essa revolta e tudo isso. Mas quando a gente cai em si, depois que tudo passa, fala, meu, que bom que eu fui forte. Tipo assim, dane-se a pessoa que fez isso. É difícil pra gente pensar nisso hoje. Olha, dane-se a pessoa que fez isso. Mas eu tenho que pensar em mim, que foi a vítima. Eu tenho que pensar em outras pessoas, que isso ainda pode acontecer, e com os que estão acontecendo. Então, não deixe de contar essa tua história, independente se alguém vai acreditar ou vai achar que é conversa fiada ou o que for. Você faça isso sim. Tá bom? Tá bom. E obrigado por você compartilhar isso, uma coisa tão difícil, tão dura de dizer e falar assim para que todo mundo possa, né, entender. E eu tô aqui ganhando tempo quando ele tá aqui. Você viu que eu sou bom, né? Tô ganhando tempo. Enquanto ele tá aqui se recompondo. Mas, como eu falei que eu não queria interromper ele, e aqui não foi nada combinado, pode cantar som livre então, se você conseguir agora. Vai. Vamos lá. E depois a gente vai falar de música nova, hein? Depois a gente vai falar de música nova. Indesistível, inabalável, imutável é o teu amor, mesmo sem merecer, mesmo sem entender. O teu amor por mim se entregou. O teu sangue derramou. A minha dívida pagou. Oh, oh, livre eu sou. Não vou conseguir. Não tem problema, não tem problema, isso acontece. Olha, 10 anos do programa e é a primeira vez dessa temporada que a gente tem algo nesse sentido, né, Guilherme? Já tem 1 ano que eu tô gravando aqui no Tagarela. Essa semana vai fazer 1 ano. E nós vamos comemorar, viu? Você também é o meu próximo convidado. Você é coisa. E é legal isso. Eu falo que eu não ligo pros números, cara. Eu não ligo pra essa questão. Ai, não tem muitas visualizações, não tem isso, não tem aquilo. Mas eu sei que tem sempre uma mensagem, uma coisa certa. Eu não ligo. Gente, eu vou dizer mais uma vez pra vocês. Eu não ligo pro número. Não importa se vai ter 5 milhões, se vai ter 2 milhões, se vai ter 2 mil visualizações. Se vai ser só 3 visualizações. Só o Marcos e mais 2 pessoas assistirem. Não tem problema. O importante é isso aqui, a gente trazer uma mensagem para você que se interessa ainda por esse programa que acompanha durante 10 anos, para poder você ouvir uma mensagem como essa. Você que está aqui ouvindo, que sabe que alguém passou por isso também, compartilhe. A Som Livre foi, então, a primeira música que você gravou nesse teu álbum, hein? Foi a primeira música que eu gravei. Ela está disponível em todas as plataformas digitais. Tem clipe no YouTube também, lá no meu canal. E, assim, essa música ela fala muito, né, sobre a liberdade desse momento que a gente viveu, quando perdoou o peso, sabe? A gente se sente tão leve. Verdade. E acredito que é algo espiritual e sobrenatural também, né? Porque quando a gente carrega muita dor, carrega muita mágoa,
muito ódio no nosso coração, aquilo vai infectando a nossa alma, né? Eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma, o nosso espírito, ela vai ficando infectada com tanto ódio, com tanta mágoa, sabe? Porque a gente não consegue liberar perdão pra gente. A gente se sente culpado, né? Por algo que não foi a gente que provocou. Sim, sim, também tem isso. Eu pensava muito isso, viu, Guilherme? Eu falava, se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse isso nessa hora, isso não teria acontecido. Eu pensei muito isso. E eu falei, se eu não tivesse feito tal coisa, será que não fui eu que acabei... provocou. E eu falei, não, peraí. Aí que eu fui entender, não, mas eu não fiz nada, eu nem sabia, nem fazia ideia. Pra você ter uma noção, gente, quando a criança, você que é pai, que é mãe, a gente sempre traz esse alerta, e é uma verdade que você falou aqui, esse alerta é para os pais. Seja amigo do seu filho. Converse, porque por mais que alguém for ameaçar ou qualquer coisa, fala, não, vou falar para meu pai, ele vai me defender. Eu vou falar para minha mãe vai me ajudar. Então, essa coisa de você ser amigo do seu filho, você ser muito grudado mesmo, muito próximo, o teu filho vai ter você literalmente como um herói. Porque vai saber que você é um pai que toma vergonha na cara, vai ouvir o teu filho e vai procurar. Não de, a criança tá falando isso aí. Ah, não, deixa pra lá. Esse moleque tá inventando. E tem muita mãe também, viu? Que tem lá o marido lá, é separada, vive com o filho. Aí esse rapaz que ela arrumou, quer mexer na criança, quer fazer uma coisa. Ah, não. Essa menina tá inventando que ela quer acabar com o meu casamento. Imagina, isso aí é um... E tem agora essa moda também. Imagina, isso aí é um homem de Deus, ele vai fazer uma coisa dessa? Jamais. Imagina, mas ele não vai fazer esse tipo de coisa? Imagina, isso é um absurdo. Não, tem sim, muitos que fingem ser uma coisa que não é, para exatamente se aproveitar da situação. Então, é verdade, sim. Denuncia, sim. Faz as coisas assim. E se você for forte, você conseguir, você vai lá e perdoa. Mas a denúncia tem que ser feita. Isso aí. Ó, tem música nova. Aqui a gente vai pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Não tem padrão, não tem nada. Música nova que ele me deu a camiseta, inclusive, ó. A camiseta. Nos próximos eventos eu vou apresentar com essa camiseta. Tá fazendo a matéria com ela. Muito obrigado. Eu tô ganhando tanto presente, ganhando as coisas. Achei estranho. Vai nem os carioca, tá Você estranho. merece. Tá estranho. Hudson, como tá sendo aí o lançamento agora? Fala tudo pra gente. Como foi fazer tudo isso aí? Compor, escrever, pensar? Então, a canção O Céu é Meu Lugar, eu já tava 2 anos sem lançar nada. Só tava gravando cover pro meu canal. E como eu lancei o EP Sou Livre, não deu muita views, nada disso, mas... assim, me deu muito testemunho de muitas pessoas que ouviram as canções, graças a Deus. E se for você, já nem sai de casa. Se for o povo chorar, o pessoal, olha, eu vi tua música e isso aconteceu, já nem sai de casa, já nem causa, né? E assim, por mais que a gente não tenha tanta visibilidade, o importante é a gente exercer o nosso chamado em Cristo Jesus. Então, assim, há 2 anos eu já não gravava nada. E eu estava parado, assim, com relação a compor também, né? E a canção, ela nasceu na pandemia, O Céu é Meu Lugar. E eu precisava lançar, mas eu não tinha uma produção. Eu queria lançar algo inédito, com público, ao vivo. E, graças a Deus, depois de 2 anos, a Todá Experience Life entrou em contato comigo. E a gente pôde fazer uma parceria incrível, graças a Deus. Olha, agora eu acabei de olhar, estava 136 mil views na canção. Só tem 1 mês de lançada, tá, gente? Que legal. Então, assim, você que quer ouvir essa canção, vai lá no meu canal do YouTube, Hudson Vieira Oficial, e você vai ouvir a canção O Céu é Meu Lugar, que tá incrível. Que tá incrível. E você vai cantar agora? Já sei. Vou cantar. Agora acho que dá. Agora já dá, vai, Já para. dá. Não, tô brincando. Mas se caso também, claro, a emoção tomar de conta, não tem problema. Mas tá disponível em todas as plataformas e tudo. E também... Não, depois de você cantar, eu faço a pergunta. Vai lá. Melhor. Ia lá, esqueci. Calma aí que deu um delay. Verdade. E o cara esqueceu a própria música, gente. Olha isso, ao vivo. O cara esqueceu a própria música. É emoção demais, mas gente. Eu tô muito emocionado de estar aqui com você. Eu não posso nem julgar, porque eu faria a mesma coisa, Guilherme. Eu acho que eu ia ficar ouvindo a música e falar, nossa, que legal que essa música a pessoa gravou. Eu falei, foi você. É minha mesmo. Foi mesmo, né? Vamos lá. Vai lá. Agora vai. Agora vai. Em toda a terra eu já posso ouvir o som de adoração. Declaramos que Tu és Senhor, grande és,
santo és. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em breve a trombeta tocará e do céu Jesus virá. Será que o meu nome irá chamar? Preparado eu quero estar. Eu não posso parar, vou continuar. Meu alvo é o céu, meu destino é o céu. Preparado eu quero estar. Quando Jesus me chamar, eu vou tocar o céu é o meu lugar. Oh, oh, oh. Eu não posso parar, vou continuar. O meu alvo é o céu, glória. Meu destino é o céu. Preparado eu quero estar. Quando Jesus me chamar, eu vou tocar o céu. O céu é o meu lugar. O céu é o nosso lugar, irmão. Tá zoeira, né? Deu uma semitonada ali no finalzinho. Não, deu nada. Tá tudo ótimo. E também é de manhã, pô. Quem vai fazer isso de manhã? Até todo mundo de manhã, quando vai cantar 6 horas da manhã agora, de gravando, ele tá... Não é 6 horas. Mas ele tá aqui cantando de manhã. Quem é que canta de manhã assim? Acabou de vir de uma viagem, o Guilherme, cantar desse jeito. Ele falou que tava ruim ainda. E é isso, tava ótimo, tava muito bom. E aqui a gente Glória a Deus. Não tem isso. Tem gente que já fez pior em programa ao vivo. Eu me arrepio todinho cantando essa canção. Claro. A canção ela é muito... Quando fala do céu, então. Na verdade, eu compus essa canção lá em Filipenses 3, capítulo 20, que fala que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é o céu. Então, assim, eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aí e vendo esse podcast de 10 anos, Barro. 10 anos. Glória a Deus pela sua vida. E olha, esse podcast é muito eclético, tá? Obrigado mais uma vez. Ele é mesmo. Por receber a gente aqui. Tem hora que eu acho que é até demais. Tem hora que eu acho que é até demais. Mas você ouve o Senhor falar, você ouve coisas extraordinárias. Ouve de tudo aqui, não tem esse negócio não, tá? E aonde Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Então não limite aquilo que Deus quer fazer. Aonde Ele quer fazer, aonde Ele quer chegar. Então, se Ele está me trazendo aqui hoje, é porque Ele tem uma mensagem importante para você. E eu acredito que essa canção vai falar muito ao teu coração. O céu te espera. Ah, que é isso. Sensacional. Redes sociais, para quem quiser seguir. Hudson Vieira Oficial. Instagram, Facebook e YouTube. Hudson com H. H-U-D-S-O-N, isso? Isso. H-U-D-S-O-N-V-I-E-I-R-A. É isso, meu amigo, muitíssimo obrigado, obrigado. Obrigado pela caixa de Guaravita, obrigado pela camiseta, obrigado por você compartilhar aí a sua história e foi mais do que sensacional. Fiquei muito feliz e a minha vontade já era de subir esse programa agora, mas vai ter que esperar um pouquinho. Obrigado, valeu. Obrigado. Olha, antes de ir embora, eu quero mais uma vez te agradecer. Agradecer ao Estúdio Tagarela por nos receber aqui. Muito obrigado, de verdade. Gostou do café? Tem um café legal. Tem um café delicioso. É lá da fazenda, da família do Guilherme. Lá. Obrigado, Guilherme. O Guilherme tá ali nos bastidores. Que Deus te abençoe muito grande, Barró. E que venham mais de 10 anos, 20, 30 anos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Amém. Que não vai encerrar agora, mas vai... durar muitos anos ainda. Eu tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas, muitos artistas
tanto os artistas independentes como eu, como os artistas que já estão lá em cima. E eu quero crer que daqui a 10 anos a gente volte aqui E vai voltar bem antes. para fazer um especial, né? Quem Com sabe? certeza, o de 20, né? No O de próximo. 20 anos. É verdade, o de 20 Então, no muito próximo. obrigado. Receba Eu que todo o meu carinho. Dá aqui sua agradeço, mão. amém. Ó. Muito obrigado Amo a mesmo. sua vida. Já estamos Obrigado. best, né? Já estamos bem. A gente já tava aqui na padaria comendo, conversando, já fazendo alguma coisa. E engraçado, pra você já conhecia faz tempo, né? Já. E eu só vi ele uma vez e comi o bolo dele, porque ele é confeiteiro. Na próxima a gente fala só de confeitaria. Isso. Mas com música também, no final. E a minha mensagem para você que tá encerrando aqui rapidinho é: perdoe, se liberte desse seu passado triste, não fique preso a esse passado. Porque enquanto você está preso ao passado, o futuro está passando na sua frente e você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. Então, eu te convido a você viver aquilo que está preparado, reservado, guardadinho para você viver em Cristo Jesus. Deus te abençoe e foi um prazer. Amém. É isso. Esse foi mais um programa do Barró. E é isso, gente. Acabou. Até a próxima.